Este vídeo tem o apoio cultural de Prefeitura de Ubá, trabalhando com eficiência. Sindicato dos Marceneiros de Ubá, há 28 anos na luta pelos seus direitos. Papão Lanches, seu ponto de encontro. FUPAC Ubá, 47 anos de tradição, ensino de qualidade. Hashtag conhecimento sempre. Papelaria Bandeirante, papelaria, livraria e informática. Comigo aqui agora João Batista Marisguia. Ele já foi secretário do Estado aqui na área de educação e é um nome que vai ser pré-candidato, já é pré-candidato ao governo do Estado de Minas. Eu quero saber o que traz aqui a visita à cidade de Ubá, FEMU 2018, sempre um sucesso aqui na região, em todo o país. O que traz o senhor aqui hoje? É uma alegria estar em Ubá, visitando a Feira de Móveis de Ubá e região. Ubá é o terceiro polo moveleiro do Brasil, congrega mais 6 ou 7 municípios também produtores de móveis. Só no polo moveleiro são quase 15 mil empregos diretos, afora alguns milhares de indiretos. Essa feira prestigia Minas Gerais, essa feira tem visibilidade e prestígio nacional e nessa feira é mostrado o que há de melhor na área moveleira. É natural, portanto, que nós mineiros prestigiemos os empresários, os trabalhadores, os expositores, os nossos visitantes que vêm do Brasil inteiro aqui em Ubá. Então, é uma alegria muito grande, como pré-candidato a governador, sendo mineiro, nada mais natural que vir visitar a feira. Já conversei com alguns empresários, com os funcionários de empresas, conversei com o Áureo, que é o líder empresarial do setor, inclusive recentemente indo compor a diretoria da Federação das Indústrias de Minas Gerais. O Estado vive um momento complicado, não só o Estado de Minas Gerais, como todo o país. O senhor já como pré-candidato ao governo do Estado, caso o senhor seja eleito, o que a gente pode esperar de melhoria, principalmente para a população que está precisando bastante, a classe política também vem um pouco desacreditada, o que o senhor tem a dizer aos nossos espectadores? Na verdade, há 3 estados que estão numa situação especialmente muito complicada. O Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, que tinha a situação mais crítica, desde o primeiro dia de governo, o governador tomou decisões difíceis, impopulares, porém inadiáveis. No Rio de Janeiro nada se fez e para agravar um ex-governador preso por corrupção, o atual governador suspeito e acusado pela lei penal de prática de corrupção. A crise fiscal no Rio de Janeiro, nós sabemos muito bem as consequências disso, inclusive agora com a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. Qual é a situação em Minas Gerais? É verdade que o atual governador, Fernando Pimentel, do Partido dos Trabalhadores, herdou do governador que o antecedeu, Antônio Anastasia, do PSDB, uma crise fiscal. Mas também é verdade que o atual governador Pimentel, ao invés de enfrentar a crise fiscal do modo certo, ao contrário, ele fez a mesma coisa que ele criticou em Anastasia. Então ele criou a segunda crise fiscal ao ponto de atrasar os salários dos servidores, atrasar o pagamento do 13º, Minas não dispor de mais nada para investimento público em infraestruturas em qualquer setor. Ele inclusive começou a fazer uma espécie de confisco ilegal de recursos que pertencem às prefeituras municipais. São 853 municípios em Minas Gerais, retendo recursos do Fundeb da Educação, do SUS da Saúde, do IPVA dos automóveis e até mesmo do ICMS, o que é uma ilegalidade. E agora o próprio Poder Judicial e o Ministério Público, também o Tribunal de Contas, determinando que o Estado devolva imediatamente o que pertence aos municípios. Por que se chegou a essa situação? Nos anos Anastasia, a economia brasileira ainda estava em crescimento, coincidindo com o primeiro governo Dilma, que, como se sabe, a presidente da República Dilma, do PT, gerou uma enorme crise econômica nacional, que coincidiu com uma crise política, com uma crise fiscal e com uma crise moral. A crise moral desvelada, revelada pela Operação Lava Jato e a crise econômica, fiscal, financeira criada pelo próprio governo Dilma Rousseff. Isso tudo, é verdade, afetou todos os estados brasileiros mais ou menos por igual. Quais foram as consequências da crise nacional gerada pelo governo do PT com Dilma Rousseff? Primeiro, o Brasil tinha 5 milhões de desempregados em 2010. No final do governo Dilma eram 13 milhões de desempregados. Portanto, a distribuição de renda que foi feita para mais ou menos 20 milhões de famílias brasileiras incorporadas ao mercado, no próprio governo do PT, sob Dilma Rousseff, houve uma redistribuição às avessas. A pobreza voltou.
não com o volume anterior, mas a pobreza voltou e a renda média do trabalhador brasileiro diminuiu. Segunda coisa, a taxa de juros, que estava mais ou menos em 5,5%, ela passou de 17,75% no final do governo Dilma. O percentual da dívida pública federal sobre o produto interno bruto, que estava em mais ou menos 47%, incidindo sobre o PIB, no final do governo Dilma, era de explosivos 75%, ao ponto do Brasil pagar de juros no mercado financeiro dos credores do Estado brasileiro, através do endividamento, 500 bilhões de reais no ano de 2016, quase 5 vezes o orçamento do Ministério da Educação para o país. Esse é o legado que Dilma Rousseff deixou para o Brasil. Isso afetou todos os estados brasileiros. Quando Pimentel entrou, a crise gerada pelo governo nacional do PT com Dilma estava começando. Só que Pimentel foi ministro do governo Dilma. Portanto, ele foi coautor da crise nacional, que acabou abatendo também o governo dele. Agora, a origem da crise fiscal, no entanto, vem do governo Antônio Anastasia. Como eu dizia, as receitas foram crescendo de pouco mais de 40 bilhões de reais até alcançar 108 bilhões de reais no ano de 2015, já o primeiro ano de Pimentel. Durante o governo Anastasia, ao invés dele cuidar de fazer investimento, cuidar de organizar as finanças públicas, diminuir o estoque da dívida pública, cuidar de fazer uma reforma do Estado para cortar cargos em comissão, reduzir o número de secretarias, não fazer nomeações políticas, racionalizar o funcionamento do Estado, focar no que fosse o essencial e conter a questão dos reajustes salariais pela inflação. O que é que ele fez? Deu continuamente todos os reajustes acima da inflação. E para Poder Judiciário, Ministério Público, Poder Legislativo e a alta burocracia do próprio Executivo, aumentos salariais ou compensações na forma de gratificações, ou mesmo autorizando em alguns setores que empregam muito na própria área de segurança pública, a averbação do tempo de serviço lá fora para incorporar na carreira da segurança pública no Estado. Resultado disso, no final do governo Anastasia, o comprometimento das receitas correntes públicas de Minas Gerais com folha de ativos e inativos ultrapassou os 80%, quando a lei de responsabilidade fiscal fixa o limite de até 49%. Então, Anastasia gerou a crise fiscal, Pimentel criticou a Anastasia e fez igual ou pior que a Anastasia, e Dilma gerou a crise nacional. Essas três crises se acumularam no governo Pimentel, a espécie de tempestade perfeita. Para agravar o quadro, Pimentel, que é governador, que seria uma esperança para os mineiros, está acusado em 3 processos penais pela lei penal por corrupção. Não estou acusando-o, mas acho que ele dispõe da presunção da inocência e do livre direito à defesa que ele não está sabendo exercer, porque as alegações que ele apresentou não convencem a ninguém, nem a ele próprio. Por outro lado, Aécio Neves, que foi governador de Minas por 2 vezes, que os mineiros tinham a satisfação de poder votar no neto de Tancredo Neves, também ele hoje está acusado de crime de corrupção, com 2 processos transcorrendo pela lei penal no Supremo Tribunal Federal. É muito triste para nós mineiros, que convivemos e sabemos a história política das últimas décadas, que Juscelino Kubitschek, que foi presidente da República, foi eleito governador de Minas, Bias Fortes, Milton Campos, Magalhães Pinto e Israel Pinheiro, todos eleitos, foram homens contra os quais nunca se levantou nenhum tipo de acusação que afetasse a sua decência, a sua reputação, a sua honorabilidade. Mesmo os governadores nomeados pelos militares em Minas no tempo da ditadura militar, como Rondon Pacheco, Aureliano Chaves e Francilino Pereira, você pode criticá-los porque serviram a ditadura contra a democracia, mas eram homens decentes. Eram homens que jamais praticaram a corrupção. O Tancredo Neves, que era um exemplo, que dizia: o primeiro nome de Minas é liberdade. Hoje nós temos que dizer com Tancredo, e o segundo nome de Minas é republicanismo e decência. Nós precisamos, nessas eleições, ao lado da Lava Jato, que enfrenta e lava a corrupção, lavar o voto, lavar a política, lavar as castas, lavar os privilégios e votar certo, consciente, em pessoas sérias, decentes, que têm a coragem de dizer quais são os problemas, e enfrentá-los com sabedoria,
com apoio dos empresários, apoio dos trabalhadores, das classes médias, apoio das mídias pela verdade, pelo esclarecimento. Se eu for eleito governador, e tem chance real, essa eleição não tem dono, o voto do mineiro não tem dono, quem manda no voto do mineiro é a consciência do mineiro, e os debates vão deixar claras as posições de cada um, nós vamos debater isso a fundo. Se eu for eleito para enfrentar a crise fiscal, eu vou reduzir 25% dos cargos em comissão no Estado. Eu vou fechar 6 secretarias de Estado, que vão virar departamentos importantes e valorizados em outras secretarias, sem esses excessos de burocracia, de carros com motoristas, de mordomias, de diárias, de excesso de cargos em comissão, sem prejudicar o funcionamento do Estado, sem prejudicar o bem-estar dos mineiros. Eu vou, além disso, reduzir a frota de automóveis. Eu vou controlar as compras públicas. Eu não vou permitir comprar porque o fornecedor tem a expectativa de que o Estado vai atrasar o pagamento. Com isso se coloca um preço 3, 4 vezes maior do que o preço real. Isso vai acabar. Eu vou fazer as licitações de modo correto, obra pública de modo correto, mas primeiro eu tenho que enfrentar a crise fiscal. Isso não vai ser fácil. O primeiro ano vai ser um ano de suor, esforço e lágrimas. Eu sei que haverá até impopularidade. Eu estou disposto, tenho coragem moral, pelo debate, pelo diálogo, pelo esclarecimento, de fazer o que precisa ser feito. Um ano de sacrifícios, mas depois nós vamos pagar tudo em dia, vamos pagar o 13º, vamos aplicar planos de carreira, valorizar o servidor, mas acima de tudo governar para os 20,3 milhões de mineiros. Voltar o Estado a investir, vamos fazer uma mudança tributária muito importante no Estado. Hoje o café do leste mineiro, de Manhuaçu, vai para o Espírito Santo, porque a alíquota em Minas no atacado é 18, lá é muito menor e nós perdemos receitas. Os grãos de Unaí e Paracatu passam para Goiás, que a nossa alíquota de CMS é altíssima. A nossa bacia leiteira em torno de Leopoldina está acabando, porque não há competição pela compra do leite, e o leite vai todo para Ibituruna, no Rio de Janeiro. Nós estamos perdendo indústria para São Paulo, porque não há governo. Como é que se governa? O governo de Minas tem que ver Minas como um todo. É um território maior que a França, um território maior que a Espanha. Nós somos mais de 20 milhões de habitantes. Minas é plural, Minas é desenvolvida, Minas tem potencialidades, Minas tem riqueza na inteligência dos mineiros. São 12 universidades federais, mais a PUC, a juventude mineira, os empresários mineiros, o trabalhador mineiro, as classes médias, a cultura de Minas Gerais, a inteligência de Minas Gerais. Nós somos um estado de arte, literatura, poesia, cinema, vídeos, de música, música popular, música clássica, perdendo talentos para os outros estados, e a inteligência está em 12 universidades federais. O que falta? Falta um governo que se articule, que converse, valorize e respeite a sociedade civil. Eu quero criar 18 territórios de desenvolvimento em Minas Gerais, conhecer as potencialidades econômicas, as vocações econômicas e as realidades em cada uma das regiões de Minas, como o governador se deslocando ao interior, toda semana, pelo menos uma vez, para interagir com líderes religiosos, universitários, líderes empresariais, de trabalhadores, entender o que está acontecendo e colocar o governo para servir à cidadania, servir ao crescimento, ao desenvolvimento e à equidade. Isso dá muito trabalho, mas quem quer fazer política com seriedade, vem para servir, para trabalhar muito e bem. E, acima de tudo, obviamente, focar na população, focar nas pessoas. Eu quero fazer uma revolução na educação. Eu fui secretário de Estado de Educação. No meu período, Minas ficou em primeiro lugar nacional nas avaliações da qualidade do ensino e do aprendizado feitas pelo Ministério da Educação. Eu quero dizer à mãe em Minas Gerais que a escola vai ser em tempo integral, que o filho dela vai ser acolhido na escola, que ela vai poder trabalhar com tranquilidade e que teremos um bom aprendizado na escola em Minas Gerais. A educação em Minas Gerais vai voltar ao que era no nosso tempo. Isso nós vamos fazer, mas tem que ter coragem para, primeiro, fazer a reforma fiscal, enfrentar os privilégios, retomar o crescimento da economia, e é por essa razão, em respeito aos empresários, que eu estou aqui na FEMUR, que é um dos eventos empresariais mais importantes de Minas Gerais, ocorre a cada 2 anos. E é um prazer estar em Ubá e na região. Muito obrigado pelas suas informações, pela sua entrevista. Com a imagem de Gerson Pinheiro, Juliano Oliveira para a TV UAI. Após
Após anos de espera, a Prefeitura de Ubá tomou uma importante decisão para a vida de todos nós ubaenses. Despoluir o Rio Ubá, tratando 100% do esgoto de todos os bairros e distritos. Isso representa mais investimento, mais qualidade de vida, mais saúde e bem-estar a todos os ubaenses. Acesse o site da Prefeitura e conheça o cronograma de obras. Agora é realidade. Ubá terá todo o seu esgoto tratado até 2020. Prefeitura de Ubá, administrando o presente, planejando o nosso futuro. Bateu aquela fome? Então vá no Papão Lanches, seu ponto de encontro. Localização privilegiada perto da Praça São Januário. Aqui você encontra os mais variados salgados, sucos e vitaminas, porções e almoço self-service sem balança. Vem pro Papão, aceitamos cartões de crédito e débito. Aberto todos os dias das 8 à meia-noite, sexta e sábado até às 6 da manhã, domingo das 16 à meia-noite. Ah, você pode fazer seu pedido pelo Solução Delivery. Acesse também o nosso site, papãolanches.com.br. Papão Lanches, Rua Padre Galhaque, número 25. Telefone 3532-1495. Compre com economia tudo o que você precisa para a volta às aulas na Papelaria Bandeirante. Os melhores preços você encontra em amplo espaço e conforto com a mesma qualidade de 26 anos dedicados a você. Papelaria, livraria e informática. Tudo o que você precisa para a volta às aulas é aqui na Papelaria Bandeirante. Avenida Raul Soares 203, bem no centro de Ubá. Fones 3532-8080 e 3532-3078. A Web TV UA está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site www.webtvuai.com.br.